A chuva fina de terça-feira transformava as ruas de São Paulo em um espelho cinzento. No viaduto do Chá, entre o movimento apressado dos pedestres que se protegiam com guarda-chuvas coloridos, João sentava-se no mesmo canto de sempre, com um pedaço de papelão molhado sob o corpo magro e uma lata de alumínio amassada ao lado. Aos 52 anos, João carregava no rosto as marcas de quem já havia conhecido dias melhores. Seus olhos castanhos, apesar de cansados, ainda guardavam uma gentileza que contrastava com a dureza da vida nas ruas. Havia 3 anos que chamava aquela esquina de lar, desde que perdeu o emprego na metalúrgica e não conseguiu pagar o aluguel do pequeno apartamento na Zona Leste. "Uma moedinha, por favor", murmurava educadamente para os transeuntes, sempre com um "obrigado" na ponta da língua, mesmo quando ignorado. João nunca importunava ninguém, nunca estendia a mão com insistência. Sua dignidade, mesmo em meio à adversidade, era algo que ele se recusava a perder. Do outro lado da cidade, na luxuosa cobertura do edifício mais alto da Faria Lima, Eduardo Mendonça ajustava a gravata italiana diante do espelho de cristal. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país, com patrimônio avaliado em bilhões de reais. Sua rotina era matemática: acordar às 5 da manhã, academia particular, café da manhã preparado pela governanta e no escritório antes das 7. Eduardo havia construído seu império com determinação férrea, mas também com uma frieza que o afastou de muitas pessoas ao longo dos anos. Divorciado há 2 anos, mantinha uma relação distante com a única filha, Isabela, de 15 anos, que morava com a mãe em um condomínio fechado em Alphaville. Isabela era o único ponto fraco na couraça emocional de Eduardo. Menina doce de cabelos castanhos e olhos expressivos como os da mãe, ela havia herdado a inteligência do pai, mas também sua tendência ao isolamento. Estudava em um colégio particular caríssimo, tinha aulas de piano, francês e equitação, mas sentia um vazio constante. As conversas com o pai se limitavam a assuntos práticos: notas, gastos, planos para o futuro. Naquela terça-feira chuvosa, Isabela havia saído mais cedo do colégio. Uma discussão com a mãe sobre sua insistência em cursar artes cênicas, ao invés de administração, a deixou perturbada. Caminhava sem rumo pelas ruas do centro, algo que jamais fazia sozinha, tentando processar a sensação de que sua vida era uma prisão dourada. O destino, porém, tinha outros planos. Enquanto Isabela atravessava a rua próxima ao viaduto do Chá, absorta em pensamentos, não percebeu o sinal vermelho nem o ônibus que se aproximava em alta velocidade. O motorista, tentando desviar de um carro que havia freado bruscamente, perdeu o controle da direção. João, que observava o movimento da rua como sempre fazia, foi o único a perceber o perigo iminente. Sem hesitar, abandonou seu lugar e correu em direção à menina. Seus reflexos, aguçados pelos anos de vida na rua, o fizeram empurrar Isabela com força para a calçada, salvando-a de uma colisão fatal. O impacto foi inevitável. João foi atingido de raspão pelo ônibus, caindo pesadamente no asfalto molhado. Isabela, em choque, gritou por socorro enquanto se aproximava do homem que havia arriscado a vida por ela. Sangue escorria da testa de João, mas seus olhos permaneciam alertas, preocupados apenas em saber se a menina estava bem. "Você está machucada?" foram as primeiras palavras de João, ignorando a própria dor. Isabela, tremendo, balançou a cabeça negativamente. Você me salvou", murmurou, ainda sem acreditar no que havia acontecido. A multidão se formou rapidamente ao redor da cena. Alguns chamaram o SAMU, outros tiraram fotos com o celular. Isabela permaneceu ao lado de João, segurando sua mão suja e calejada, sem se importar com as roupas caras que se manchavam de sangue e lama. Quando a ambulância chegou, Isabela insistiu em acompanhar João ao hospital. No trajeto, ela ligou para o pai, tentando explicar entre soluços o que havia acontecido. Eduardo, inicialmente irritado por ela estar no centro sozinha, ficou em silêncio ao entender a gravidade da situação. No Hospital das Clínicas, enquanto João era atendido na emergência, Isabela esperava ansiosa no corredor. Suas mãos ainda tremiam quando Eduardo chegou, acompanhado de 2 seguranças e visivelmente perturbado. "Isabela,
O que você estava fazendo no centro da cidade? Foi a primeira pergunta de Eduardo, mas o tom de repreensão se dissolveu quando viu o estado emocional da filha. Pai, ele salvou minha vida. Isabela repetia. Não deixe que aconteça nada com ele, por favor. Eduardo olhou pela vidraça da porta da emergência e viu João sendo medicado. Um mendigo comum, pensou, mas que havia feito algo extraordinário. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu algo diferente de indiferença em relação a um estranho. O médico se aproximou com o resultado dos exames. João havia sofrido uma concussão leve e alguns ferimentos superficiais, mas estava fora de perigo. Eduardo, sem entender completamente suas próprias motivações, pediu para que João fosse transferido para um quarto particular. Pai, eu quero falar com ele, Isabela disse, enxugando as lágrimas. Eduardo assentiu, ainda processando a estranha conexão que sentia com aquele homem que havia salvado sua filha. Havia algo na postura de João, mesmo ferido e vulnerável, que despertava uma memória distante em Eduardo. Algo familiar que ele não conseguia identificar. Quando João acordou já no quarto particular, encontrou Isabela sentada ao lado da cama, com um buquê de flores nas mãos. Como você está se sentindo? Ela perguntou com genuína preocupação. João sorriu fraco. Melhor agora sabendo que você está bem. Foi então que Eduardo entrou no quarto, observando a interação entre sua filha e o homem que havia arriscado tudo por ela. Havia uma naturalidade na conversa entre os dois que o surpreendeu. Isabela, normalmente tímida com estranhos, parecia completamente à vontade. Senhor, Eduardo se dirigiu a João. Gostaria de agradecer pessoalmente. O que você fez por minha filha foi... Qualquer pessoa faria o mesmo. João interrompeu educadamente. Eduardo estudou o rosto de João mais atentamente. Havia algo naqueles olhos, naquela voz, que mexia com ele de uma forma estranha. Uma sensação de reconhecimento que não conseguia explicar. Como posso retribuir? Eduardo perguntou. João olhou para Isabela, depois para Eduardo. Não precisa retribuir nada. Só de ver que ela está bem, já é o suficiente. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Não era apenas gratidão, era uma intuição profunda de que aquele encontro não havia sido casual. Você tem onde ficar quando sair do hospital? Eduardo perguntou. João hesitou. Tenho meu lugar de sempre. Não. Eduardo interrompeu. Você vai ficar na minha casa até se recuperar completamente. Não aceito não como resposta. Isabela sorriu pela primeira vez desde o acidente. Havia algo de especial acontecendo. Algo que ela não compreendia completamente, mas que sentia ser importante. João, surpreso com a oferta, olhou para os dois. Nunca havia experimentado tanta gentileza em tanto tempo. Aceitou, sem saber que aquela decisão revelaria segredos que mudariam suas vidas para sempre. 3 dias depois, João se encontrava em uma situação que jamais imaginou viver novamente. A mansão de Eduardo no Alto de Pinheiros era um mundo à parte. Jardins impecáveis, piscina com vista para a cidade e um quarto de hóspedes maior que qualquer lugar onde já havia morado. A governanta, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos com sotaque nordestino, foi a primeira a recebê-lo com genuína hospitalidade. Seja bem-vindo, seu João. Qualquer coisa que precisar, é só falar, disse ela, arrumando toalhas limpas no banheiro. Mas nem todos na casa compartilhavam da mesma receptividade. Marcos, o motorista particular de Eduardo, um homem de 40 anos com ares de segurança, observava João com desconfiança evidente. Patrão, com todo respeito, o senhor tem certeza disso? Não conhece nada sobre esse cara, comentou discretamente com Eduardo. O próprio Eduardo começou a questionar sua decisão impulsiva. Durante os primeiros dias, observava João com uma mistura de curiosidade e cautela. Havia algo perturbador na forma como se sentia conectado àquele homem, como se uma memória importante estivesse tentando emergir das profundezas de sua mente. Isabela, por outro lado, encontrou em João uma companhia que há muito tempo não tinha. Conversavam sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos. João, apesar de sua situação, possuía uma cultura impressionante e uma sabedoria que vinha da experiência. Como você sabe tanto sobre literatura? Isabela perguntou durante um dos cafés da tarde.
João sorriu melancólico. Ah, minha filha, a vida nem sempre foi assim para mim. Já fui professor, acredita? Professor? Isabela arregalou os olhos. De quê? História. Lecionei durante 20 anos numa escola estadual na Zona Leste. João revelou, mexendo o açúcar no café. A vida dá muitas voltas. Eduardo, que passava pelo corredor, parou ao ouvir a conversa. Professor? Aquilo explicava a educação e o conhecimento de João. Mas também levantava mais questões. Como um professor havia parado na rua? Naquela noite, durante o jantar, Eduardo decidiu investigar mais. João, se não se importa em contar como você chegou à situação em que te encontramos. João depositou o garfo lentamente, como se a pergunta trouxesse lembranças dolorosas. Perdi minha esposa há 5 anos. Câncer. Gastei todas as economias com o tratamento. Me endividei. Depois dela, perdi a vontade de viver direito. Comecei a beber, perdi o emprego, perdi a casa. E família? Filhos? Eduardo insistiu, sentindo um nó estranho no estômago. O rosto de João se fechou. Tive um filho, mas isso é uma história muito dolorosa. Isabela tocou suavemente a mão de João. Não precisa falar se não quiser. Mas Eduardo não conseguia deixar passar. O que aconteceu com seu filho? João respirou fundo. Ele me rejeitou quando eu mais precisava. Quando minha esposa morreu, quando perdi tudo, procurei ele pedindo ajuda. Ele disse que eu era uma vergonha, que não queria um pai fracassado na vida dele. Faz 3 anos que não nos falamos. O silêncio tomou conta da mesa. Isabela sentiu lágrimas nos olhos, imaginando a dor daquele homem gentil sendo rejeitado pelo próprio filho. Eduardo, porém, sentia algo diferente, um desconforto crescente, como se aquela história lhe fosse familiar demais. Qual era o nome do seu filho? Eduardo perguntou, a voz ligeiramente trêmula. João hesitou. Eduardo Mendonça da Silva. O garfo escorregou da mão de Eduardo, fazendo barulho ao cair no prato. Isabela olhou do pai para João, confusa com a reação de ambos. O rosto de Eduardo havia empalidecido, enquanto João o observava com uma expressão de reconhecimento crescente. Não pode ser, Eduardo murmurou, levantando-se bruscamente da cadeira. João também se levantou, as mãos tremendo. Eduardo, meu menino. Pai! Isabela sussurrou, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo recuou alguns passos, balançando a cabeça em negação. Não, isso não pode estar acontecendo. João deu um passo em direção ao filho, os olhos marejados. Eduardo, sou eu. Sou seu pai. Você não é meu pai. Eduardo explodiu, a voz carregada de uma raiva antiga. Meu pai morreu para mim há 3 anos quando decidiu se tornar um bêbado fracassado. Isabela se levantou assustada. Pai, o que está acontecendo? Ele é seu avô, Eduardo disse com amargura, apontando para João. O homem que me procurou pedindo dinheiro, bêbado, sujo, uma vergonha completa. João baixou a cabeça, as lágrimas rolando silenciosamente. Eu estava desesperado, Eduardo. Havia perdido sua mãe, perdido tudo. E a solução foi se entregar à bebida, abandonar sua dignidade? Eduardo gritou. Você era professor, era respeitado, e jogou tudo fora. Eu estava sofrendo, João replicou, pela primeira vez elevando a voz. Perdi a mulher da minha vida, você nem veio ao enterro dela, porque você já havia destruído nossa família muito antes disso. Eduardo rebateu. Quando começou a beber, quando perdeu o emprego, quando mamãe ficava acordada, chorando porque não sabia como pagar as contas. Isabela, em choque, tentou intervir. Parem, por favor. Mas a discussão estava longe do fim. 3 anos de mágoa represada explodiam naquela sala de jantar luxuosa. Você sabe o que foi para mim ter que negar meu próprio pai na porta de casa? Eduardo continuou, a voz quebrando. Ver meus funcionários, meus sócios, comentando que o mendigo que estava na portaria da empresa dizia ser meu pai? João encolheu-se, lembrando da humilhação daquele dia. Eu só queria uma chance de explicar. Explicar o quê? Que havia se tornado tudo aquilo que sempre me ensinou a não ser. Eduardo sentia as palavras saindo como punhaladas. Você me ensinou sobre dignidade, sobre trabalho, sobre responsabilidade, e depois jogou tudo no lixo. Eu era humano. João gritou de volta. Eu sofri, eu quebrei. Onde estava meu filho quando eu mais precisava?
Seu filho estava construindo um império. Estava honrando o sobrenome que você quase destruiu. Isabela não conseguia mais segurar as lágrimas. A revelação de que João era seu avô, o homem que havia salvado sua vida, criava um turbilhão de emoções que ela não sabia como processar. Vocês dois parem, ela gritou, surpreendendo ambos os homens. Vocês não veem o que está acontecendo? O vovô salvou minha vida. Isso não pode ser coincidência. Eduardo olhou para a filha, depois para João, que permanecia cabisbaixo. A realidade da situação começou a se assentar. O homem que havia arriscado a vida para salvar Isabela, o homem que ele havia trazido para sua casa por impulso, era seu próprio pai. O pai que havia rejeitado brutalmente 3 anos antes. Isso não muda nada, Eduardo disse, mas sua voz havia perdido a força. Você continua sendo a mesma pessoa que me decepcionou. João levantou os olhos, e Eduardo viu neles toda a dor que havia causado. Eu sei que falhei contigo, meu filho. Sei que não fui o pai que você merecia nos últimos anos. Mas nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. Amor. Eduardo riu amargo. Onde estava esse amor quando você apareceu na minha empresa fedendo a cachaça pedindo esmola? Estava no desespero de um homem que havia perdido tudo e só queria um abraço do filho. João respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de anos de mágoa, orgulho ferido e oportunidades perdidas. Isabela olhava de um para o outro, vendo pela primeira vez a profundidade da ferida que separava os 2 homens mais importantes de sua vida. Eduardo se virou para sair. Você pode ficar até se recuperar completamente. Depois quero que vá embora e nunca mais apareça na minha vida. João assentiu em silêncio, aceitando a sentença. Isabela correu atrás do pai. Pai, espera! Não quero falar sobre isso, Isabela. Mas ele salvou minha vida. Tem que significar alguma coisa. Eduardo parou no meio da escada, as palavras da filha ecoando em sua mente. Como explicar que o homem que havia salvado a pessoa mais preciosa de sua vida era o mesmo que ele havia rejeitado com crueldade? Como lidar com a culpa que começava a crescer em seu peito? Vá para seu quarto, Isabela. Amanhã conversamos. Sozinha na sala de jantar, Isabela olhou para João, que permanecia parado como uma estátua de tristeza. Vovô, ela disse suavemente. Você realmente é meu avô? João assentiu, tentando esboçar um sorriso. Sou minha netinha. E você é ainda mais especial do que eu imaginava. Isabela se aproximou e o abraçou. Eu sempre quis ter um avô. João retribuiu o abraço, sentindo que, apesar de toda a dor, havia algo de bom surgindo daquela revelação inesperada. Sua neta, que nem sabia que existia, estava ali, oferecendo o carinho que seu próprio filho havia lhe negado. Mas Eduardo, do alto da escada, observava a cena sem ser visto, e pela primeira vez em 3 anos, questionou se havia tomado a decisão certa naquele dia fatídico em que rejeitou seu pai na porta de casa. Os dias seguintes na mansão foram marcados por uma tensão palpável. Eduardo evitava João a todo custo, saindo mais cedo para o escritório e voltando tarde, sempre com desculpas de reuniões importantes. Quando inevitavelmente se cruzavam nos corredores, trocavam apenas cumprimentos secos, como estranhos educados. Isabela, no entanto, encontrou em João o avô que nunca teve. Todas as tardes, após voltar do colégio, sentava-se com ele no jardim para conversar. João contava histórias da infância de Eduardo, mostrando fotos antigas que carregava na carteira surrada, as únicas coisas que havia conseguido salvar da vida anterior. Papai era assim mesmo quando pequeno? Isabela ria ao ver uma foto de Eduardo aos 7 anos, todo sujo de terra segurando um sapo. Pior. João sorria, seus olhos brilhando com as lembranças. Ele coletava insetos, sapos, qualquer bicho que encontrava. Sua avó ficava louca porque ele enchia o quintal de potinhos com bichinhos. Essas conversas não passavam despercebidas por Eduardo. Várias vezes ele observava pela janela do escritório, vendo a filha risonha ao lado do pai que havia rejeitado. Uma mistura de ciúme e nostalgia o consumia. Marcos, o motorista, não perdia a oportunidade de instigar Eduardo contra João. Patrão, desculpe a intromissão, mas acho que a Isabela está se apegando demais ao seu pai. Não é bom para ela. Por quê? Eduardo perguntou, fingindo desinteresse.
Ora, quando ele for embora, ela vai sofrer. E convenhamos, um homem que viveu na rua, não sabemos que tipo de influência pode ter numa menina de 15 anos. Eduardo sentia o veneno das palavras de Marcos ecoando em sua mente, alimentando seus preconceitos e medos. A situação explodiu numa quinta-feira à noite. Eduardo chegou em casa mais cedo e encontrou Isabela e João na cozinha com Dona Carmen, preparando brigadeiros. Os três riam alto, farinha espalhada pela bancada, chocolate nas mãos. O que está acontecendo aqui? Eduardo perguntou, o tom mais duro do que pretendia. Pai, Isabela sorriu. O vovô está me ensinando a fazer brigadeiro da forma que a vovó fazia. Ela usava leite condensado com... Chega, Eduardo interrompeu. Isabela, vá para seu quarto. Temos que conversar. O sorriso se apagou do rosto da menina. Mas pai, estávamos apenas... Agora, Isabela. João se adiantou. Eduardo, não precisa... E você? Eduardo apontou para o pai. Pare de encher a cabeça da minha filha com essas histórias. Que histórias? João perguntou, genuinamente confuso. Histórias sobre minha mãe, sobre nossa família, sobre um passado que você mesmo destruiu. Dona Carmen, constrangida, começou a limpar a bagunça em silêncio. Isabela permaneceu parada, lágrimas começando a formar nos olhos. Eu só estava contando para ela como era nossa família antes de... João tentou explicar. Antes de você destruir tudo, é isso? Eduardo completou. Antes de você se tornar um alcoólatra, perder o emprego e envergonhar nosso nome? Eduardo, João disse baixinho. Ela é minha neta. Tenho direito de conhecê-la. Direito? Eduardo riu com amargura. Você perdeu esse direito no dia em que escolheu a cachaça ao invés da família. Isabela não aguentou mais. Parem com isso, vocês dois estão sendo horríveis. Isabela, vá para seu quarto. Eduardo gritou. Não! Ela replicou, surpreendendo a todos. Não vou deixar vocês falarem assim um com o outro. Vovô, você salvou minha vida. E pai, ele é seu pai. Como vocês não conseguem se entender? Eduardo sentiu a raiva explodir. Você não entende nada sobre isso, Isabela. Você não viu o que eu vi. Não passou pela humilhação que eu passei. Que humilhação? Isabela desafiou. Eduardo respirou fundo, as memórias voltando como uma avalanche. Você quer saber? Eu tinha 12 anos quando cheguei em casa e encontrei sua avó chorando na cozinha porque ele havia gastado o dinheiro do aluguel em bebida. Eu tinha 15 quando os vizinhos começaram a apontar na rua. Olha lá o filho do bêbado. Eu tinha 17 quando tive que conseguir um emprego para ajudar em casa porque ele não conseguia mais manter um trabalho. João baixou a cabeça, cada palavra atingindo-o como um soco. Eu construí tudo isso. Eduardo gesticulou para a casa luxuosa, para nunca mais passar vergonha, para nunca mais ser o filho do fracassado. E quando finalmente consegui, quando finalmente tinha uma vida digna, ele aparece na porta da minha empresa, sujo, fedendo, pedindo esmola. Eu estava desesperado. João explodiu pela segunda vez em dias. Tinha acabado de enterrar minha esposa. Estava sozinho, sem dinheiro, sem esperança. E em quem você pensou para te salvar? No filho que você humilhou durante toda a adolescência? Eduardo rebateu. Isabela olhava de um para o outro, começando a entender a profundidade da ferida entre eles. Pai, ela disse suavemente, mas vocês se amam. Eu vejo nos olhos de vocês. Amor não apaga a humilhação, Isabela. Eduardo respondeu, sua voz perdendo a força. E também não apaga remorso, João murmurou. Eduardo olhou para o pai, vendo pela primeira vez não o homem que havia desapontado, mas o homem quebrado pela perda e pelo arrependimento. Eu sei que falhei com você, Eduardo. João continuou, as palavras saindo com dificuldade. Sei que não fui o pai que você merecia. Quando sua mãe morreu, eu simplesmente desmoronei. Não sabia como lidar com a dor. Então você escolheu a bebida, Eduardo disse, mas já sem a raiva anterior. Escolhi o caminho mais fácil, o mais covarde, João admitiu. E perdi o filho mais importante da minha vida por causa disso. Isabela se aproximou dos dois homens. Mas vocês se encontraram de novo. Isso tem que significar alguma coisa. Eduardo olhou para a filha, depois para o pai. A situação era mais complexa do que qualquer mágoa pessoal. João havia literalmente salvado a vida de Isabela. Como ignorar isso?
Não muda o que aconteceu, Eduardo disse, mas sua voz não tinha mais convicção. Eu sei, João assentiu. Não espero seu perdão, só quero que saiba que nunca deixei de me orgulhar de você. Mesmo quando você me rejeitou, eu entendia. Você estava certo. Não, Isabela protestou. Ninguém estava certo. Vocês dois estavam sofrendo e machucaram um ao outro. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se lembrar do pai antes da bebida. O homem que lhe ensinara a andar de bicicleta, que o ajudava com a lição de casa, que trabalhava 2 turnos para pagar seus estudos. Eu também falhei. Eduardo admitiu, as palavras saindo como um sussurro. Quando você mais precisava, eu te rejeitei. João levantou os olhos surpreso. Mas eu tinha tanto medo, Eduardo continuou. Medo de voltar a ser aquele menino envergonhado. Medo de que as pessoas descobrissem de onde eu vinha. Você não tinha obrigação de me ajudar, João disse. Eu havia perdido esse direito. Você era meu pai, Eduardo respondeu. E pela primeira vez em anos, a palavra pai saiu naturalmente de sua boca. Independente de tudo, você era meu pai. Isabela segurou as mãos dos 2 homens. Vocês ainda são pai e filho, e eu preciso dos 2 na minha vida. Eduardo olhou para João, vendo não mais o mendigo que havia salvado sua filha, mas o homem que havia sido seu primeiro herói. Um homem quebrado, imperfeito, que havia cometido erros terríveis, mas que ainda assim havia arriscado a vida para salvar sua neta. Pai, Eduardo disse, a palavra estranha depois de tanto tempo. Você quer tentar de novo? João não conseguiu conter as lágrimas. 3 anos de rejeição, 3 anos de vida nas ruas, 3 anos de arrependimento, culminando naquele momento de perdão inesperado. Eu quero, ele respondeu, a voz embargada, mais que tudo na vida. Eduardo se aproximou hesitante e pela primeira vez em 3 anos abraçou o pai. Foi um abraço desajeitado, carregado de mágoa ainda não totalmente curada, mas foi um recomeço. Isabela se juntou ao abraço, criando um elo de 3 gerações que havia sido quebrado pela dor e pelo orgulho, mas que agora tinha uma chance de se reconstruir. Dona Carmen, que havia assistido tudo em silêncio, enxugava os olhos com o avental, sussurrando uma oração de gratidão. Mas do lado de fora, Marcos observava pela janela com uma expressão de descontentamento. Aquela reconciliação não fazia parte de seus planos. Os dias seguintes trouxeram uma mudança palpável no ambiente da mansão. Eduardo ainda mantinha certa distância do pai, mas não havia mais hostilidade aberta. Conversavam durante as refeições, trocavam algumas palavras sobre assuntos neutros, e Eduardo até mesmo sorriu algumas vezes, ouvindo as histórias que João contava para Isabela. Mas foi numa manhã de sábado que tudo mudou definitivamente. Eduardo estava em seu escritório, revisando contratos, quando ouviu uma discussão acalorada vinda do jardim. Pela janela, viu Isabela chorando enquanto discutia com Marcos, que gesticulava de forma agressiva. Isso não é da sua conta, Isabela gritava. Eu trabalho para seu pai há 10 anos, menina. Conheço vagabundo quando vejo um. Marcos replicou com desprezo. Eduardo desceu correndo as escadas, chegando ao jardim no momento em que Marcos apontava o dedo para João, que tentava se aproximar para defender Isabela. Fique onde está, mendigo! Marcos gritou para João. Você já fez estrago suficiente nesta família. Com licença? Eduardo interveio, sua voz cortante como uma lâmina. Marcos se virou, tentando compor uma expressão respeitosa. Patrão, eu estava apenas... Estava apenas o quê? Desrespeitando minha filha e meu pai na minha própria casa? Seu pai? Marcos riu com desdém. Patrão, esse homem é um aproveitador. Ele está usando a menina para se infiltrar na sua vida. Eduardo sentiu uma raiva que não experimentava há muito tempo. Cuide do que fala, Marcos. Alguém tem que te abrir os olhos. Marcos continuou, perdendo completamente o controle. Esse mendigo apareceu do nada. Salvou sua filha por acaso. E agora está morando na sua casa como se fosse família. Ele é família, Eduardo disse, sua voz perigosamente baixa. Família? Esse bêbado fracassado que abandonou o próprio filho? Marcos cuspiu as palavras. Ele te humilhou, patrão.
E você está deixando ele fazer a mesma coisa com a Isabela. João deu um passo à frente. Não permito que fale assim da minha neta. Sua neta? Marcos riu alto. Você não tem direito a nada nesta casa. Você é um parasita. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Eduardo, num movimento rápido, segurou Marcos pelo colarinho da camisa e o pressionou contra a parede do jardim. Se você falar mais uma palavra contra meu pai ou minha filha, eu mesmo te ponho para fora desta casa, Eduardo rosnou. Marcos, chocado com a reação, tentou se explicar. Patrão, eu só estava tentando proteger a família. Minha família inclui ele agora, Eduardo disse, soltando Marcos com força. E se você não consegue aceitar isso, então não tem lugar aqui. Isabela correu para se abraçar com o pai, surpresa e emocionada com sua defesa. João permaneceu imóvel, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Seu filho havia o defendido. Depois de 3 anos de rejeição, Eduardo havia tomado seu lado contra um funcionário de confiança. Marcos ajeitou a camisa, o rosto vermelho de raiva e humilhação. 10 anos de trabalho leal, patrão. 10 anos protegendo esta família. E você me trata assim por causa de um mendigo? Por causa do meu pai. Eduardo corrigiu, cada palavra clara e firme. E se esses 10 anos te deram a impressão de que você pode desrespeitar minha família, então você aprendeu a lição errada. Marcos olhou de Eduardo para João, depois para Isabela, que se mantinha próxima ao avô. A realidade da situação ficou clara. Ele havia perdido a batalha. Está bem, Marcos disse com amargura. Mas quando esse homem mostrar sua verdadeira face, quando ele decepcionar vocês como já fez antes, lembrem-se desta conversa. Pode ir arrumando suas coisas. Eduardo respondeu friamente. Quero você fora da minha propriedade em 1 hora. Marcos saiu pisando duro, murmurando impropérios. Dona Carmen, que havia assistido tudo da janela da cozinha, suspirou aliviada. Nunca havia gostado da influência que Marcos exercia sobre Eduardo. Isabela abraçou o pai com força. Obrigada por defender o vovô. Eduardo olhou para João, que permanecia em silêncio, os olhos marejados. Pai, você está bem? João assentiu, ainda sem conseguir falar. Pela primeira vez em 3 anos, sentia-se verdadeiramente protegido pelo filho. Eu não podia deixar ninguém falar assim com você. Eduardo continuou aproximando-se do pai. Eu mesmo já disse coisas horríveis, eu sei. Mas ninguém mais vai fazer isso. Eduardo. João finalmente conseguiu falar. Você não precisava... Precisava sim, Eduardo interrompeu. Você é meu pai. Independente do que aconteceu entre nós, ninguém tem o direito de te humilhar. Isabela sorriu através das lágrimas. Vocês estão começando a parecer uma família de verdade. Eduardo riu baixo, passando o braço pelos ombros da filha e estendendo a mão para o pai. Acho que sim. João segurou a mão do filho, sentindo a força e a determinação que Eduardo havia desenvolvido ao longo dos anos. Aquele era o homem que ele havia ajudado a criar, o menino que havia ensinado a ser forte e justo. Eu tenho uma proposta, Eduardo disse, olhando para os dois. Que tal começarmos do zero? Pai, você quer voltar a fazer parte da nossa família? De verdade? João não conseguiu conter as lágrimas. Mais que tudo na vida, meu filho. Então vamos fazer isso direito. Eduardo sorriu. Isabela, o que acha de mostrarmos para o vovô como é ter uma família de verdade? Isabela pulou de alegria, abraçando os 2 homens. Eu sempre soube que vocês iam se acertar. Naquele momento, observando a filha radiante abraçada ao avô que havia acabado de conhecer, Eduardo teve uma revelação. O homem que havia salvado Isabela não havia aparecido em suas vidas por acaso. Havia algo maior acontecendo, algo que ele estava apenas começando a compreender. Se você também está torcendo para que essa família encontre a felicidade que tanto merece, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A jornada de João e Eduardo está apenas começando, e as revelações mais emocionantes ainda estão por vir. Pai, Eduardo disse, usando a palavra com naturalidade pela primeira vez em anos. Que tal jantarmos fora hoje? Os 3. Como uma família. João sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. Eu adoraria. Isabela bateu palmas entusiasmada. Posso escolher o restaurante? Claro. Eduardo riu. Desde que não seja muito fancy.
Acho que todos nós precisamos de algo mais simples hoje. João olhou para o filho com gratidão. Eduardo estava fazendo mais que perdoá-lo. Estava incluindo-o, respeitando seu desconforto com lugares muito luxuosos, mostrando consideração pelos seus sentimentos. Obrigado, João disse simplesmente. Pelo quê? Eduardo perguntou. Por me dar uma segunda chance, por deixar que eu conheça minha neta, por me defender. Eduardo colocou a mão no ombro do pai. Família é isso, pai. A gente erra, a gente se machuca, mas no final a gente se protege. Enquanto se dirigiam para dentro da casa para se preparar para o jantar, nenhum dos três notou Marcos observando da janela de seu quarto no andar dos funcionários. Seu rosto mostrava uma mistura de raiva e algo mais sombrio. Marcos pegou o celular e discou um número. Alô, é da revista Fofoca Total? Tenho uma história interessante para vocês. Sobre Eduardo Mendonça, o empresário bilionário, e o mendigo que está morando na casa dele. O jantar no pequeno restaurante italiano do bairro da Bela Vista marcou o verdadeiro início da reconciliação entre pai e filho. Eduardo havia escolhido propositalmente um lugar simples, acolhedor, onde João se sentiria à vontade. Sentados numa mesa de canto, sob a luz amarelada das velas, os três conversaram como uma família pela primeira vez. Conte para mim sobre a escola onde você dava aula. Eduardo pediu, servindo vinho para ele e João, e refrigerante para Isabela. João sorriu, seus olhos brilhando com as lembranças boas. Era a escola estadual Professor Alcântara Machado, na Vila Matilde. Eu lecionava história para o ensino médio há 20 anos. 20 anos. Isabela arregalou os olhos. Você deve ter ensinado centenas de alunos. Mais de 2.000. João confirmou com orgulho. Muitos deles me encontravam na rua mesmo depois de formados, contando como estavam, agradecendo pelas aulas. Eduardo sentiu uma pontada de orgulho misturada com remorso. Havia se esquecido de como o pai era respeitado em sua profissão. E você gostava de ensinar? Isabela perguntou fascinada. Amava. João respondeu sem hesitar. Especialmente História do Brasil. Adorava ver os olhos dos alunos brilharem quando contava sobre a independência, sobre a abolição da escravatura, sobre Getúlio Vargas. Eduardo observava o pai falar com paixão sobre sua profissão e lembrou-se de como, quando criança, ficava hipnotizado ouvindo as histórias que João contava durante o jantar. Foi ali que nasceu seu amor pelos livros, sua capacidade de oratória que tanto o ajudou nos negócios. Pai, Eduardo disse suavemente, você já pensou em voltar a ensinar? João parou com o garfo no meio do caminho. Eduardo, eu tenho 52 anos. Fiquei 3 anos fora do mercado de trabalho. E daí? Isabela interveio. Vovô, você explicou história romana para mim ontem melhor que qualquer professor que já tive. Eduardo sorriu. Isabela tem razão. Você ainda tem muito para ensinar. João balançou a cabeça. Meu filho, agradeço a confiança, mas quem vai contratar um ex-mendigo? Alguém que valorize competência. Eduardo respondeu determinado. Tenho alguns contatos na Secretaria de Educação. Posso fazer algumas ligações. Não, João disse firmemente. Não quero que você use sua influência por minha causa. Se eu voltar a ensinar, quero que seja por mérito próprio. Eduardo sentiu uma onda de respeito pelo pai. Mesmo depois de tudo que havia passado, João mantinha sua dignidade intacta. Então vamos fazer diferente. Eduardo propôs. Que tal se preparar adequadamente? Atualizar seu currículo, talvez fazer alguns cursos complementares? Isabela bateu palmas. Posso ajudar o vovô com o computador. Ele ainda escreve à mão, imagina. João riu. Sua neta descobriu meu segredo. Eu e a tecnologia não somos muito amigos. Perfeito. Eduardo sorriu. Isabela pode te ensinar informática. Eu posso te ajudar com o currículo. E você se prepara para voltar ao que sempre soube fazer melhor. Pela primeira vez em anos, João sentiu esperança florescendo em seu peito. A possibilidade de voltar a ensinar, de ter um propósito novamente, parecia quase boa demais para ser verdade. Vocês realmente acreditam que eu posso conseguir? João perguntou, a voz carregada de emoção. Pai, Eduardo segurou a mão do pai sobre a mesa. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Está na hora de você seguir seu próprio conselho. Nos dias seguintes, a casa se transformou numa espécie de centro de preparação. Isabela montou um escritório improvisado na sala de estar,
onde ensinava João a usar o computador. Eduardo chegava mais cedo do trabalho para ajudar com o currículo e as simulações de entrevista. Agora clica 2 vezes no ícone, vovô. Isabela orientava pacientemente. Assim, João perguntava, concentrado na tela. Isso, você está aprendendo super rápido. Dona Carmen observava tudo com um sorriso no rosto. A casa havia ganhado vida. Risadas ecoavam pelos corredores, e ela via Eduardo mais relaxado do que em anos. Senhor Eduardo, ela comentou enquanto servia o café. Faz tempo que não vejo o senhor tão feliz. Eduardo parou de ler os documentos e olhou para a sala, onde João e Isabela trabalhavam juntos. É verdade, Carmen. Acho que eu nem lembrava mais como era ter uma família completa. Deus escreve certo por linhas tortas. Ela filosofou. Quem diria que o senhor João ia voltar dessa forma? Você acha que ele vai conseguir? Eduardo perguntou, mostrando uma vulnerabilidade rara. Seu pai sempre foi um professor excepcional. Dona Carmen respondeu. O problema nunca foi competência, foi a dor. E agora ele tem uma razão para se curar. Eduardo assentiu, observando Isabela explicar algo para João com paciência infinita. A conexão entre avô e neta era genuína, curativa para ambos. Uma semana depois, João estava irreconhecível. Havia cortado o cabelo, aparado a barba e usava roupas que Eduardo havia comprado para ele. Mais importante, havia recuperado a postura ereta, o olhar confiante de quem tem um objetivo. Estou pronto para a primeira entrevista, João anunciou mostrando o currículo impresso. Eduardo examinou o documento. Ficou perfeito, pai. E olha só. Ele apontou para a seção de referências. Conseguiu o contato de 3 ex-diretores da sua antiga escola. Todos concordaram em dar referências. João ficou emocionado. Eles se lembraram de mim? Se lembraram? Professor João, você marcou a vida dessas pessoas. A diretora atual disse que ainda recebe ex-alunos seus perguntando como você está. Isabela abraçou o avô. Vovô, você vai arrasar nessa entrevista. A primeira entrevista foi numa escola municipal da Zona Sul. João voltou radiante. Como foi? Eduardo perguntou ansioso. Melhor do que esperava. João sorriu. A diretora conhecia meu trabalho de ouvir falar. Disse que precisa de professores experientes. E aí? Isabela perguntou impaciente. Ela quer que eu dê uma aula-teste na próxima semana. João anunciou. Eduardo e Isabela comemoraram como se fosse uma vitória final. Para João, aquela oportunidade representava muito mais que um emprego. Era a chance de recuperar sua identidade, sua dignidade, seu lugar no mundo. Pai, Eduardo disse naquela noite, eu quero te pedir desculpas. Pelo quê, meu filho? Por ter duvidado de você? Por ter pensado que você não conseguiria se reerguer? João colocou a mão no ombro do filho. Eduardo, você me deu algo muito mais valioso que confiança. Você me deu uma segunda chance. E pela primeira vez em anos eu tenho certeza de que não vou desperdiçá-la. Mas enquanto a família Mendonça celebrava os primeiros sinais de reconstrução, Marcos finalizava seus preparativos para o que considerava sua vingança. A reportagem da revista já estava pronta, com fotos que ele havia tirado discretamente de João nos primeiros dias na mansão. A manchete estava definida. Bilionário Eduardo Mendonça esconde mendigo em casa de luxo, exclusivo. As fotos que mostram o lado obscuro do empresário mais rico de São Paulo. A tempestade estava prestes a chegar, mas por enquanto, João, Eduardo e Isabela viviam seus primeiros momentos de verdadeira harmonia familiar em anos. A aula-teste de João foi um sucesso absoluto. Ele havia escolhido falar sobre a Era Vargas, e sua paixão pelo assunto contagiou tanto os alunos quanto a equipe pedagógica presente. Quando terminou, recebeu uma salva de palmas espontânea dos estudantes. Professor João, a diretora, Márcia Santos, se aproximou com um sorriso. Em 30 anos de educação, raramente vi uma aula tão envolvente. Os alunos estavam literalmente hipnotizados. João sentiu o coração acelerar. Muito obrigado, diretora. Gostaria de conversar sobre sua contratação, ela continuou. Temos uma vaga para 20 horas semanais, turno vespertino. Está interessado? João mal conseguiu conter a emoção. Sim, muito interessado. Quando chegou em casa, Eduardo e Isabela estavam esperando ansiosos na sala. E então, Isabela perguntou antes mesmo dele sentar.
Consegui. João anunciou, um sorriso enorme no rosto. Vou voltar a ser professor. A comemoração foi intensa. Eduardo abraçou o pai com força. Isabela gritou de alegria. E até Dona Carmen apareceu da cozinha para parabenizar. Estou tão orgulhoso de você, pai. Eduardo disse. E pela primeira vez, não havia nenhuma reserva em sua voz. Quando você começa, vovô? Isabela perguntou. Segunda-feira que vem. João respondeu, ainda sem acreditar completamente. Eduardo se levantou. Então precisamos comemorar adequadamente. Que tal um jantar especial no sábado? Convido alguns amigos da família. João hesitou. Eduardo, você tem certeza? Não quero que se sinta obrigado. Pai, Eduardo o interrompeu. Eu quero apresentar você às pessoas importantes da minha vida. Quero que saibam que tenho um pai professor, inteligente, corajoso. Quero me orgulhar de você publicamente. As palavras atingiram João como um bálsamo em feridas antigas. Durante anos, havia sido fonte de vergonha para o filho. Agora, Eduardo queria se orgulhar dele. Os preparativos para o jantar tomaram toda a semana. Eduardo convidou seu sócio Roberto Alves e sua esposa, a família de seu melhor amigo Carlos, e doutora Patrícia Moura, uma advogada que havia se tornado grande amiga da família. Você está nervoso, vovô? Isabela perguntou enquanto o ajudava a te escolher a roupa. Um pouco, João admitiu. Faz muito tempo que não socializo com pessoas assim. Eles vão adorar você, Isabela garantiu. Quando virem como você é inteligente e gentil, vão entender por que papai está tão orgulhoso. No sábado à noite, os convidados começaram a chegar. Eduardo apresentou João simplesmente como meu pai, professor João, sem entrar em detalhes sobre os anos de separação. Roberto Alves, sócio de Eduardo há 10 anos, cumprimentou João calorosamente. Eduardo sempre falou muito de sua formação humanística. Agora entendo de onde vem. Durante o jantar, João se revelou um conversador brilhante. Discutiu política com Roberto, literatura com doutora Patrícia, e contou histórias fascinantes sobre a educação brasileira para todos os presentes. Professor João, Carlos comentou, o senhor tem uma forma incrível de explicar história. Meus filhos adorariam suas aulas. Onde o senhor ensina? Perguntou Patrícia. Escola Municipal Santos Dumont, na Zona Sul. João respondeu com orgulho. Eduardo observava tudo com satisfação crescente. O pai que ele havia rejeitado estava encantando seus amigos com a mesma eloquência e conhecimento que o haviam impressionado na infância. Eduardo, Roberto comentou discretamente. Seu pai é impressionante. A forma como ele analisa os acontecimentos históricos e conecta com o presente é brilhante. Ele sempre foi assim, Eduardo respondeu, sentindo uma onda de orgulho que não experimentava há anos. Mas foi durante a sobremesa que algo especial aconteceu. Isabela pediu para João contar a história de como ele e Eduardo haviam se reconciliado. João olhou para o filho, pedindo permissão com os olhos. Eduardo assentiu. Bem, João começou. A vida nos separou por alguns anos. Eu passei por momentos muito difíceis e acabei decepcionando meu filho. Mas o destino, ou talvez Deus, nos deu uma segunda chance quando menos esperávamos. Ele contou sobre o acidente, sobre como havia salvado Isabela sem saber quem ela era, sobre a descoberta emocionante de que aquela menina corajosa era sua neta. O momento em que percebi que aquela menina especial era minha neta foi o mais impactante da minha vida, João disse, sua voz carregada de emoção. E quando meu filho me deu uma segunda chance, eu soube que não podia desperdiçá-la. Houve um silêncio emocionado na mesa. Patrícia enxugava os olhos discretamente. Que história incrível, ela murmurou. Às vezes o destino realmente escreve os roteiros mais improváveis. O importante, Eduardo acrescentou, colocando a mão no ombro do pai, é que aprendemos que família é sobre perdão, segundas chances e amor incondicional. Carlos levantou o copo. Um brinde ao professor João, ao seu retorno triunfal à educação, e à família Mendonça, que nos ensinou hoje uma lição sobre perdão. Todos brindaram, e João sentiu que finalmente havia recuperado não apenas sua profissão, mas seu lugar na sociedade e, mais importante, na vida do filho. Após a saída dos convidados, a família se reuniu na sala. Pai, você foi brilhante hoje,
Eduardo disse. Meus amigos ficaram impressionados. Eles são pessoas especiais, João respondeu. E você construiu um círculo de amizades admirável. Vovô, Isabela se aconchegou ao lado dele no sofá. Você viu como todo mundo te respeitou? Como eles prestaram atenção em cada palavra sua? João sorriu, acariciando os cabelos da neta. Sabe o que é mais especial? Ver o orgulho nos olhos do meu filho. Isso vale mais que qualquer reconhecimento. Eduardo se aproximou. Pai, eu quero que saiba uma coisa. Estes últimos dias me fizeram lembrar do homem que você sempre foi. Eu havia deixado os momentos ruins apagarem todas as memórias boas. Mas você nunca deixou de ser o professor brilhante, o pai dedicado que me criou. Eduardo, João disse, as palavras saindo com dificuldade. Eu ainda tenho muito que compensar. Não, Eduardo balançou a cabeça. Você já compensou tudo salvando Isabela. Tudo o mais é presente. Isabela olhou para os dois homens, vendo que a cicatrização estava quase completa. Vocês sabem que eu vou contar essa história para meus filhos um dia? Sobre como meu avô herói salvou minha vida e recuperou a família? João e Eduardo riram juntos, uma harmonia que parecia impossível apenas algumas semanas antes. Acho que todos nós vamos ter histórias para contar, Eduardo disse. Sobre segundas chances, sobre perdão, sobre como o amor pode curar qualquer ferida. Mas enquanto a família saboreava sua reconstrução, nas bancas da cidade, a revista Fofoca Total era distribuída com a manchete devastadora sobre Eduardo Mendonça e seu segredo sombrio. Marcos havia vendido sua vingança, e a tempestade que se aproximava ameaçava destruir tudo que eles haviam conseguido reconstruir. A segunda-feira começou como qualquer outra. João se preparava para seu primeiro dia oficial como professor na Escola Municipal Santos Dumont. Eduardo revisava relatórios no escritório, e Isabela estava no colégio. Nenhum deles imaginava a bomba que estava prestes a explodir. O primeiro sinal de problema veio através de Dona Carmen, que chegou correndo ao escritório de Eduardo com uma revista nas mãos e o rosto pálido de preocupação. Senhor Eduardo, ela disse ofegante, o senhor precisa ver isso. Eduardo pegou a revista e sentiu o sangue gelar nas veias. A capa mostrava uma foto de João ainda vestido com roupas sujas, sentado no viaduto com a lata de esmolas, e ao lado, outra foto dele entrando na mansão. A manchete gritava: Bilionário Eduardo Mendonça esconde mendigo em casa de luxo. Meu Deus, Eduardo murmurou, folheando rapidamente as páginas internas. A matéria era devastadora, cheia de especulações sobre esquemas duvidosos, fachada de caridade e segredos obscuros do empresário mais rico de São Paulo. O telefone do escritório começou a tocar incessantemente. Jornalistas, investidores, clientes, todos querendo explicações sobre a reportagem bombástica. Senhor Mendonça não está recebendo ligações no momento. A secretária repetia exaustivamente. Eduardo tentou ligar para Isabela, mas ela não atendia. Provavelmente estava em aula. Então ligou para João, que estava a caminho da escola. Pai, você viu a revista? Que revista? João perguntou confuso. Não vá para a escola ainda. Volte para casa. Precisamos conversar. Eduardo, o que está acontecendo? Só volta para casa, pai. Por favor. Quando João chegou à mansão, encontrou Eduardo no escritório, cercado de jornais e revistas espalhados sobre a mesa. Todos traziam versões da mesma história. O que é isso? João perguntou, pegando uma das publicações. Ao ver sua própria foto na capa, João sentiu as pernas fraquejarem. A imagem o mostrava em seu momento mais baixo, sujo, desesperado, pedindo esmolas. Marcos, Eduardo disse apenas, sua voz carregada de raiva contida. Ele vendeu a história depois que eu o demiti. João leu alguns trechos da matéria, cada palavra como um soco no estômago. Esquemas duvidosos, possível lavagem de dinheiro, relação suspeita com um mendigo, influência negativa sobre menor de idade. Pai, Eduardo se aproximou. Vamos esclarecer tudo, vou dar uma entrevista coletiva, vou contar a verdade. Não, João disse firmemente, deixando a revista sobre a mesa. Não vai fazer nada disso. Como não? Eles estão atacando nossa família. Eduardo, eles estão atacando você por minha causa. João corrigiu, sua voz pesada. Eu trouxe essa vergonha para sua vida de novo. Que vergonha! Você salvou minha filha!
Você é meu pai! Nesse momento, Isabela entrou correndo em casa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai! Pai! Todo mundo na escola está falando sobre a revista. Meus amigos estão me perguntando se é verdade. Eduardo abraçou a filha. Calma, Isabela. Vamos resolver isso. Eles estão dizendo coisas horríveis sobre o vovô. Isabela soluçou. Que ele é aproveitador, que está usando nossa família. João se ajoelhou na frente da neta, segurando suas mãos. Isabela, talvez seja melhor eu ir embora. O que não? Isabela gritou. Vovô, você não pode ir embora. Minha presença está prejudicando vocês, João disse, olhando de Isabela para Eduardo. Isso é exatamente o que eu temia que acontecesse. Eduardo se levantou bruscamente. Nem pense nisso. Não vou deixar que uns jornalistas sensacionalistas destruam nossa família de novo. Eduardo, seja realista. João implorou. Sua empresa, sua reputação, o futuro da Isabela, tudo está em risco por minha causa. Nossa empresa, Eduardo corrigiu. Nossa família, nosso futuro. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Roberto, o sócio. Eduardo, precisamos conversar urgentemente. Alguns investidores estão nervosos com essa história. Há rumores de que podem reconsiderar. Roberto, eu ligo de volta. Eduardo desligou bruscamente. João ouviu a conversa e sentiu a culpa crescer em seu peito. Você está vendo? Eu estou destruindo tudo que você construiu. Você não está destruindo nada. Eduardo explodiu. São eles que estão tentando destruir nossa família. Isabela correu para o avô. Vovô, não vai embora. Por favor, não vá embora. João a abraçou, sentindo o coração se partir. Minha netinha, às vezes as pessoas boas precisam fazer sacrifícios para proteger quem amam. Não. Isabela gritou. Eu não deixo. Papai, fala para ele que não pode ir embora. Eduardo se aproximou do pai. Pai, escuta. Você passou 3 anos na rua. 3 anos sofrendo sozinho. Eu não vou deixar você passar por isso de novo. Eduardo, você não entende. João disse, as lágrimas começando a rolar. Eu já destruí sua vida uma vez. Não posso fazer isso de novo. Você nunca destruiu minha vida. Eduardo replicou. Eu que destruí a nossa relação. Eu que te rejeitei quando você mais precisava. Você tinha razão em me rejeitar. João sussurrou. Eduardo segurou o rosto do pai com as 2 mãos. Não, pai. Eu estava errado. Completamente errado. E se você for embora agora, eu vou cometer o mesmo erro de novo. Isabela se colocou entre os dois. Vovô, quando você me salvou daquele ônibus, você não pensou no que poderia acontecer com você. Você só pensou em me proteger. Agora é nossa vez de te proteger. João olhou para a neta, depois para o filho. Vocês não entendem o que isso pode custar. E você não entende o que você significa para nós. Eduardo respondeu. Pai, esses últimos dias foram os melhores que eu tive em anos. Isabela nunca foi tão feliz. Nossa família nunca esteve tão unida. Mas sua empresa vai sobreviver. Minha reputação vai se recuperar. Mas se eu perder você de novo, se eu deixar que você vá embora porque uns jornalistas maldosos decidiram atacar nossa família, eu nunca vou me perdoar. João balançou a cabeça, ainda indeciso. Eduardo, eles vão continuar atacando. Vão descobrir mais coisas sobre meu passado, sobre os anos que passei na rua. E nós vamos enfrentar juntos, Eduardo disse com determinação. Como família. Mas e se... Pai, Eduardo interrompeu. Você se lembra do que me ensinou quando eu era criança? Sobre enfrentar os problemas de frente? Sobre nunca fugir das dificuldades? João assentiu fracamente. Então me ajuda a praticar o que você me ensinou. Vamos enfrentar isso juntos. Você, eu e Isabela. Como família. Isabela segurou a mão do avô. Vovô, eu prefiro enfrentar 1000 revistas com vocês do que viver sem o senhor. João olhou para os dois, vendo a determinação nos olhos de ambos. Pela primeira vez em sua vida, não estava sozinho numa batalha. Tem certeza? Ele perguntou, a voz embargada. Absoluta, Eduardo respondeu. Agora vamos planejar nossa resposta. E pai, vamos mostrar para esses jornalistas o que significa mexer com a família Mendonça. Isabela sorriu através das lágrimas. Eles não sabem com quem estão mexendo. João finalmente sorriu, sentindo uma força que não experimentava há anos. Pela primeira vez tinha uma família inteira ao seu lado,
pronta para lutar por ele como ele havia lutado por eles. A guerra havia começado, mas eles não estavam mais sozinhos. A resposta da família Mendonça não demorou a chegar. Eduardo convocou uma coletiva de imprensa para a quinta-feira seguinte, no auditório de sua empresa. Mas antes disso, ele, João e Isabela passaram 3 dias preparando cada detalhe da estratégia. Pai, você tem certeza de que quer participar? Eduardo perguntou na véspera da coletiva. Tenho. João respondeu com firmeza. Cansei de me esconder. Cansei de ter vergonha do que passei. É hora de contar minha própria história. Isabela segurou a mão do avô. Nós estaremos lá com você. Não. João balançou a cabeça. Isabela não vai participar. Quero protegê-la de tudo isso. Vovô, eu quero estar lá. Quero que todos saibam que tenho orgulho do Senhor. Eduardo concordou. Pai, ela tem razão. Vamos enfrentar isso como família. Na manhã da coletiva, o auditório estava lotado. Jornalistas de todos os veículos importantes do país, câmeras de televisão, fotógrafos, todos querendo ouvir a versão de Eduardo Mendonça sobre o escândalo do mendigo. Eduardo subiu ao palco acompanhado de João e Isabela. O murmúrio da plateia era audível. Bom dia. Eduardo começou, sua voz firme e clara. Convoquei esta coletiva para esclarecer uma situação que foi distorcida pela imprensa sensacionalista e para apresentar a vocês 2 das pessoas mais importantes da minha vida. Ele respirou fundo e continuou. Este homem ao meu lado é João Mendonça da Silva, meu pai. Professor de História há 20 anos. Homem íntegro que dedicou sua vida à educação e que passou por um período difícil após a morte de minha mãe. O silêncio no auditório era completo. Há 3 anos, quando meu pai mais precisou de mim, eu o rejeitei. Movido por orgulho, medo e uma falsa vergonha, neguei ajuda ao homem que me criou, que me ensinou valores, que trabalhou incansavelmente para me dar a melhor educação possível. Eduardo fez uma pausa, visivelmente emocionado. Há 3 semanas, o destino nos deu uma segunda chance. Este homem, sem saber quem ela era, salvou a vida da minha filha, arriscando a própria vida no processo. Quando descobri que o herói que havia salvado Isabela era meu próprio pai, entendi que o universo estava me dando uma oportunidade de reparar o maior erro da minha vida. Uma jornalista levantou a mão, mas Eduardo continuou. Vocês querem saber a verdade sobre por que meu pai está morando em minha casa? Porque ele é minha família. Porque eu passei 3 anos sendo um filho ingrato e egoísta. Porque ele salvou a pessoa mais preciosa da minha vida. E porque perdoar e ser perdoado é o que famílias fazem. Eduardo se virou para João. Pai, gostaria de dizer algumas palavras? João se aproximou do microfone, visivelmente nervoso, mas determinado. Meu nome é João Mendonça da Silva, sou professor de História, tenho 52 anos e passei os últimos 3 anos vivendo nas ruas de São Paulo. Um murmúrio percorreu a plateia. Não estou aqui para pedir pena ou compreensão. Estou aqui para assumir minha responsabilidade. Quando minha esposa morreu há 5 anos, eu não soube lidar com a dor. Comecei a beber, perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi minha dignidade. Sua voz ganhou força. Quando procurei meu filho pedindo ajuda, eu estava no fundo do poço. Eduardo tinha todo o direito de me rejeitar. Eu havia decepcionado o filho que mais amava no mundo. João olhou diretamente para as câmeras. Mas a vida me deu uma segunda chance quando coloquei uma menina desconhecida em segurança, sem saber que ela era minha neta. O que descobri depois é que família não é sobre ser perfeito. É sobre ter coragem de recomeçar, sobre perdoar e sobre amar incondicionalmente. Isabela se aproximou do microfone. Meu nome é Isabela Mendonça. João é meu avô e ele salvou minha vida. Mas mais que isso, ele trouxe minha família de volta. Pela primeira vez em anos, eu vejo meu pai verdadeiramente feliz. Pela primeira vez eu tenho um avô que me conta histórias, que me ensina sobre a vida, que me ama sem condições. Ela olhou diretamente para as câmeras. Vocês querem uma história? Aqui está uma. Um homem perdeu tudo. Tocou o fundo, mas nunca perdeu sua humanidade. Quando viu uma menina em perigo, não hesitou em arriscar a vida por ela. Esse homem é meu avô, e eu tenho muito orgulho dele. A plateia estava visivelmente emocionada. Alguns jornalistas enxugavam os olhos discretamente. Eduardo voltou ao microfone. Agora vou responder às perguntas de vocês, mas quero deixar claro,
Qualquer ataque à minha família será respondido com todo o rigor da lei. As perguntas começaram, mas o tom havia mudado completamente. Em vez de acusações, havia curiosidade genuína sobre a história de reconciliação. Senhor Eduardo, perguntou uma repórter da Globo, o senhor não teme que isso afete seus negócios? Se meus parceiros comerciais têm problema com o fato de eu amar meu pai e cuidar da minha família, então não são parceiros que eu quero manter. Professor João, outro jornalista se dirigiu a ele. O senhor pretende voltar a ensinar? Sim, João respondeu com orgulho. Na segunda-feira passada voltei a dar aulas na Escola Municipal Santos Dumont, porque ensinar é minha paixão e nunca é tarde para recomeçar. A coletiva durou 2 horas. Quando terminou, a família Mendonça havia não apenas esclarecido a situação, mas transformado um escândalo numa história de redenção e amor familiar. Nos dias seguintes, a repercussão foi overwhelmingly positiva. Artigos elogiaram a coragem de Eduardo em assumir publicamente seus erros e defender o pai. João recebeu dezenas de ofertas de trabalho de escolas particulares. Isabela se tornou uma pequena celebridade no colégio, admirada pela maturidade e lealdade familiar. Roberto, o sócio, ligou no dia seguinte. Eduardo, você é um gênio. Os investidores estão impressionados com sua integridade. Temos 3 novos contratos grandes chegando por causa da repercussão positiva. Mas o momento mais especial veio numa tarde de domingo, quando João estava no jardim lendo, e Eduardo se aproximou com um envelope nas mãos. O que é isso? João perguntou. Abra e veja. João abriu o envelope e encontrou um documento legal. Seus olhos se arregalaram. Eduardo, isso é... A escritura da casa. Eduardo confirmou. Estou colocando no seu nome também. Esta é sua casa, pai. Para sempre. João não conseguiu conter as lágrimas. Meu filho, eu não posso aceitar. Você não está aceitando. Você está recebendo o que sempre foi seu por direito. Sua casa, sua família, seu lugar no mundo. Isabela apareceu correndo. O que vocês estão fazendo aí chorando? Seu avô acabou de se tornar oficialmente dono desta casa. Eduardo explicou. Isabela pulou no colo do avô. Agora você nunca mais pode ir embora. João abraçou a neta e o filho, sentindo que havia finalmente encontrado o caminho de volta para casa. Não apenas para uma casa física, mas para o lugar onde sempre deveria ter estado, ao lado da família que amava. A tempestade havia passado, e o que restou foi mais forte do que qualquer coisa que havia existido antes. O auditório da Escola Municipal Santos Dumont estava repleto de pais, alunos e professores. Era a cerimônia de formatura do ensino médio, e professor João havia sido escolhido para fazer o discurso de paraninfo, uma honra reservada ao educador mais querido e respeitado pelos formandos. Na primeira fileira, Eduardo e Isabela aplaudiam orgulhosos. Ao lado deles, Dona Carmen enxugava os olhos com um lenço bordado, emocionada ao ver seu João sendo homenageado. Queridos alunos, João começou, sua voz firme e clara ecoando pelo auditório. Há 2 anos, quando retornei a esta profissão que tanto amo, eu estava quebrado por dentro. Havia perdido a fé em mim mesmo, na vida, no futuro. Ele fez uma pausa, olhando para os jovens rostos à sua frente. Vocês me ensinaram que nunca é tarde para recomeçar. Que errar não é falhar permanentemente, mas sim ter a oportunidade de aprender e crescer. Vocês me devolveram minha dignidade, minha paixão, minha razão de existir. Eduardo sentiu um nó na garganta. O homem no palco era completamente diferente do homem quebrado que havia encontrado no hospital 2 anos antes. João havia recuperado não apenas sua profissão, mas sua essência. Como professor de história, João continuou. Eu sempre digo que o passado nos ensina, mas não nos define. O que nos define são as escolhas que fazemos hoje para construir nosso futuro. Isabela segurou a mão do pai, ambos sabendo que aquelas palavras carregavam o peso da experiência pessoal de João. Vocês estão se formando numa escola pública, numa região que muitos consideram esquecida. Mas eu vejo em cada um de vocês o potencial para mudar o mundo. Porque a grandeza não está de onde você vem, mas para onde você está indo. A plateia estava em silêncio absoluto, cada palavra penetrando nos corações presentes. Levem com vocês esta lição.
A família que escolhemos é tão importante quanto a família em que nascemos. Os amigos verdadeiros, os mestres que marcam nossa vida, as pessoas que acreditam em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Essas são nossas verdadeiras riquezas. Eduardo pensou em como sua própria vida havia mudado. A empresa continuava prosperando, mas agora ele tinha um equilíbrio que nunca existira antes. Jantares em família, conversas profundas com o pai, momentos simples que valiam mais que qualquer contrato milionário. E para as famílias aqui presentes, João olhou diretamente para Eduardo e Isabela. Nunca desistam uns dos outros. O perdão é a ferramenta mais poderosa que temos para curar feridas e reconstruir pontes. O orgulho pode separar, mas o amor sempre encontra um caminho de volta. Quando João terminou seu discurso, a ovação foi ensurdecedora. Estudantes, pais e professores se levantaram em aplausos que pareciam não ter fim. Após a cerimônia, a família se reuniu no jardim da escola. Vários ex-alunos se aproximaram para cumprimentar João, alguns já cursando faculdade, outros trabalhando, todos com histórias de como as aulas de história os haviam marcado. Professor João, disse Amanda, uma jovem que havia se formado no ano anterior, o senhor salvou minha vida. Quando eu pensei em desistir dos estudos, suas palavras sobre nunca desistir dos sonhos me fizeram continuar. Agora estou na USP, cursando História, e quero ser professora como o senhor. João abraçou a menina, emocionado. Você vai ser uma professora incrível, Amanda. Eduardo observava essas interações com admiração crescente. O pai não havia apenas se recuperado. Ele havia se tornado uma versão melhor de si mesmo, temperado pela adversidade, fortalecido pela superação. Pai, Eduardo se aproximou quando ficaram sozinhos. Eu queria te dizer uma coisa. O que é, meu filho? Eu sempre soube que você era um bom professor, mas hoje eu vi que você se tornou um grande educador. A diferença está na sabedoria que você adquiriu através do sofrimento. João sorriu. Sabe, Eduardo, eu costumava ter vergonha dos anos que passei na rua, mas hoje entendo que aquela experiência me ensinou sobre compaixão, sobre humildade, sobre o valor das pequenas coisas, e me ensinou sobre segundas chances. Eduardo completou. Isabela se juntou a eles radiante em seu uniforme de formanda. Ela havia terminado o ensino médio com honras e havia sido aceita em 3 universidades diferentes. Vovô, você foi incrível. Ela abraçou João. Quando você falou sobre família escolhida, eu pensei em como nossa família se escolheu de novo. Falando em escolhas, Eduardo sorriu. Tenho uma surpresa para vocês. Ele tirou um envelope do paletó. 3 passagens para a Europa. 2 semanas visitando os lugares históricos que o pai sempre quis conhecer. João arregalou os olhos. Eduardo, isso é nossa primeira viagem em família. Eduardo interrompeu. Pai, você vai poder ver de perto todos aqueles lugares sobre os quais ensina. Isabela vai conhecer o mundo antes de começar a faculdade. E eu vou passar 2 semanas aprendendo história com o melhor professor que conheço. Isabela gritou de alegria pulando nos braços dos 2 homens. Vocês têm certeza? João perguntou ainda sem acreditar. Absoluta. Eduardo respondeu. Pai, você me ensinou que conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de nós. Agora quero dividir essa riqueza com você. Enquanto voltavam para casa, passaram pelo viaduto do chá, o local onde tudo havia começado. João olhou para a esquina onde costumava ficar e sentiu não mais dor, mas gratidão. Sabe, ele disse para Eduardo e Isabela. Às vezes eu penso que tudo que passei foi necessário para chegar até aqui, para entender o valor real da família, do perdão, do amor. Você acha que o destino planejou tudo? Isabela perguntou. Eu acho. João sorriu. Que o destino nos dá oportunidades. Cabe a nós escolher o que fazer com elas. Eduardo olhou para o pai e a filha, caminhando lado a lado pela cidade que havia testemunhado sua queda e sua redenção. 2 anos antes, ele era um empresário bem-sucedido, mas sozinho. Agora, ele tinha algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Uma família completa, unida pelo amor, fortalecida pelo perdão. Pai, Eduardo disse, colocando o braço sobre os ombros de João. Obrigado por ter salvado Isabela naquele dia. Obrigado por ter me salvado depois. João respondeu. Isabela sorriu, caminhando entre os 2 homens mais importantes de sua vida.
E obrigada por vocês terem salvado nossa família. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de dourado, enquanto 3 gerações da família Mendonça caminhavam juntas em direção ao futuro. Um futuro construído sobre as bases sólidas do amor, do perdão e das segundas chances. João havia encontrado muito mais que um teto e uma profissão. Havia encontrado seu lugar no mundo, sua razão de existir, sua família. E Eduardo havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em seus negócios, mas nos laços que o conectavam às pessoas que amava. A história que começou com um acidente se tornara a base de uma nova vida para todos eles. 5 anos depois, a Fundação João Mendonça de Educação e Inclusão Social estava inaugurando sua 5ª unidade em São Paulo. O projeto, criado em parceria entre Eduardo e João, oferecia educação gratuita, cursos profissionalizantes e apoio psicológico para pessoas em situação de vulnerabilidade social. No palco do evento de inauguração, 3 gerações da família Mendonça estavam reunidas. João, agora aos 57 anos, havia se tornado uma referência nacional em educação social. Eduardo, aos 50, havia transformado parte de seus negócios em projetos sociais. E Isabela, aos 20, cursava o último ano de psicologia e já trabalhava como voluntária na fundação. Há 5 anos, João falava para uma plateia de autoridades, empresários e beneficiários da fundação. Eu estava sentado numa esquina, sem perspectivas, sem esperança. Hoje estou aqui com vocês inaugurando nossa 5ª escola. Ele fez uma pausa, olhando para Eduardo e Isabela. A diferença entre esses 2 momentos não foi apenas uma mudança de endereço. Foi uma mudança de coração. Meu coração, que aprendeu a se perdoar. O coração do meu filho, que aprendeu a perdoar. E o coração da minha neta, que nos ensinou que o amor é mais forte que qualquer mágoa. Na plateia, Dona Carmen, agora aposentada, mas sempre presente nos eventos da família, enxugava os olhos orgulhosa. Ao lado dela, Roberto, o sócio de Eduardo, aplaudia entusiasmado. Doutora Patrícia, que havia se tornado advogada pro bono da fundação, sorria emocionada. Vocês que estão aqui hoje, João continuou, alguns passando por dificuldades, outros oferecendo ajuda, saibam que todos nós somos capazes de recomeçar. Todos nós merecemos uma segunda chance. E todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Eduardo se aproximou do microfone. Meu pai me ensinou que educação transforma vidas. Mas foi a vida que me ensinou que o amor transforma tudo. Esta fundação existe porque acreditamos que toda pessoa tem potencial para crescer, para se reinventar, para contribuir com a sociedade. Isabela pegou o microfone das mãos do pai. Eu cresci ouvindo que éramos uma família rica, mas só descobri o que é verdadeira riqueza quando meu avô entrou em nossas vidas. Riqueza é ter pessoas que acreditam em você, que te apoiam, que te amam incondicionalmente. A plateia se emocionou com as palavras da jovem. Por isso, Isabela continuou, nossa fundação não oferece apenas educação. Oferecemos família, oferecemos esperança, oferecemos a chance de cada pessoa descobrir que sua história não termina onde ela tropeçou, mas começa onde ela decide se levantar. Após a cerimônia, a família se reuniu no jardim da fundação, onde João havia plantado uma roseira, a mesma espécie que sua falecida esposa cultivava em casa. Pai, Eduardo disse, você viu quantas vidas já transformamos? Mais de 1000 pessoas já passaram por nossas escolas. E cada uma delas me lembra por que vale a pena estar vivo. João respondeu, tocando delicadamente uma rosa que desabrochava. Isabela se aproximou com uma pasta nas mãos. Vovô, eu queria te mostrar uma coisa. Ela abriu a pasta e revelou dezenas de cartas. São todas de ex-alunos da fundação. Pessoas que mudaram de vida, que conseguiram empregos, que voltaram a estudar, que reconciliaram com suas famílias. João pegou uma das cartas e leu em voz alta. Professor João, meu nome é Carlos, tenho 45 anos. Estava há 2 anos desempregado quando cheguei à fundação. Hoje sou gerente de uma loja e estou conseguindo sustentar minha família com dignidade. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Esta aqui é da Mariana. Isabela pegou outra carta. Ela estava viciada em drogas, perdeu a guarda dos filhos. Depois de passar pela fundação, se recuperou, conseguiu um emprego
e está lutando para reaver a custódia das crianças. Eduardo segurou uma terceira carta. E esta é do Antônio, de 60 anos. Estava morando na rua há 5 anos. Agora trabalha como zelador de um prédio e tem um apartamento pequeno, mas próprio. João sentia as lágrimas rolarem pelo rosto. Cada carta representava uma vida transformada, uma família reconstruída, um sonho realizado. Vocês sabem o que é mais incrível? João disse, observando o movimento na fundação, onde dezenas de pessoas estudavam, trabalhavam e recomeçavam suas vidas. Eu pensava que estava aqui para ensinar, mas são eles que me ensinam todos os dias. Ensinam o quê? Isabela perguntou. Que a força humana não tem limites. Que a dignidade não depende de onde você mora ou quanto você tem. Que família é qualquer grupo de pessoas que se preocupa umas com as outras. Eduardo olhou ao redor, vendo funcionários, voluntários, alunos e beneficiários interagindo como uma grande família. Pai, você criou algo maior que uma escola. Você criou uma comunidade. Nós criamos, João corrigiu. Isso só existe porque você acreditou em mim, porque Isabela me inspirou, porque encontramos uma forma de transformar nossa dor em propósito. Isabela abraçou os 2 homens. Vocês sabem que eu vou contar essa história para os meus filhos, netos, bisnetos. A história do vovô que tocou o fundo e se tornou um herói. Do papai que aprendeu que o amor é mais importante que o orgulho. E da família que se salvou salvando outras pessoas. É uma boa história. Eduardo sorriu. É a melhor história, João completou. Porque é real, porque é nossa, e porque ainda está sendo escrita. Quando o sol se pôs naquele dia, João ficou alguns minutos sozinho no jardim da fundação. Olhou para a roseira que plantara, para o prédio cheio de pessoas recomeçando suas vidas, para as fotos na parede mostrando todas as formaturas, todas as conquistas, todas as segundas chances que se tornaram realidade. 5 anos antes ele estava numa esquina, sem nada a não ser uma lata de esmolas e um coração partido. Hoje, tinha uma família reunida, um propósito claro e a certeza de que sua vida havia encontrado seu verdadeiro significado. Obrigado, ele sussurrou. Não sabia bem para quem. Para o destino, para Deus, para a vida, para a segunda chance que havia recebido. Eduardo e Isabela se aproximaram, cada um segurando uma das mãos de João. Pronto para ir para casa? Eduardo perguntou. Sim. João sorriu, olhando uma última vez para a fundação que era sua obra-prima. Vamos para casa. E os 3 caminharam juntos. Uma família que havia se perdido e se encontrado, que havia se machucado e se curado, que havia descoberto que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo e transformar qualquer final triste numa história de esperança. Obrigado por ter acompanhado esta jornada até o final. Esta história da família Mendonça nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que o perdão pode curar as feridas mais profundas e que às vezes o destino nos dá exatamente aquilo de que precisamos quando menos esperamos. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para mostrar que histórias de superação e amor familiar merecem ser contadas. Comente qual foi o momento que mais te emocionou. Queremos saber. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Sugestões para próximas histórias. Que tipo de história vocês gostariam de ver? Deixem suas sugestões nos comentários.